Muito bom dia, amados. Hoje é dia 6 de agosto de 2020. Naquele nosso plano de leitura anual da Bíblia, nos encontramos nos capítulos 40 a 42 do livro de Isaías. Esses capítulos apresentam um quadro, uma imagem, uma pintura, um retrato de Deus fantástico. Falam de forma muito objetiva e detalhada sobre a grandeza e a majestade do nosso Deus. Talvez poderia fazer uma pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? É claro que o nosso Deus é imensurável, ou seja, não dá para medir. Mas esses capítulos nos dão uma ideia da grandeza, do tamanho do nosso Deus e de quem é o nosso Deus. Por exemplo, no capítulo 40, nos versículos 12 ao versículo 18, temos a seguinte descrição sobre o nosso Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Não é uma descrição fantástica sobre o nosso Deus? E olha que, se fôssemos mensurar isso, não chegaria nem a 0,00001% do que é o nosso Deus. Mas podemos ter aqui uma imagem, né? Podemos ter aqui uma ideia da grandeza desse nosso Deus. É aquele que mede os céus e pode se referir a esses céus que nós vemos, como pode se referir ao céu no sentido do universo. Ele mede um palmo da sua mão. Se você quiser, aí, faça uma experiência aí, né? Se você estiver num lugar mais plano, coloca aí a sua mão, faça uma medição com um palmo da sua mão. Isaías está dizendo que isso é comparável como Deus medindo todo o céu, mesmo se fosse somente uma referência a esse céu visível, a esse céu que num dia ensolarado fica todo azul que nós vemos, já podemos ter uma ideia dessa grandeza. Quem é que, né, na sua mão, ali na concha da sua mão, consegue ter ou colher todas as águas? Podemos aí pensar nas águas do mar, dos rios. Quem é que pode? Se você quiser fazer uma experiência aí também, vai lá na torneira, né? Pega ali debaixo da torneira, põe a sua mão numa forma de concha e mede. É isso que o Senhor faz com toda a água existente no nosso planeta. E pode haver aqui uma referência das águas que estão acima do firmamento. Deus é muito grande.
Lá no capítulo 40 ainda, nos versículos 22 e 23, diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Veja que Isaías continua descrevendo aí a grandeza e a majestade do nosso Deus. Os irmãos recentemente puderam ver nos veículos de comunicação, né, uma praga de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos que atingiu ali a Argentina, chegando muito próximo do nosso país. E havia algumas imagens ali fantásticas da quantidade, não dava nem para contar a quantidade naquela nuvem de gafanhotos, tanto gafanhotos. E aqui Isaías está fazendo um comparativo para nós termos uma ideia, e gafanhotos, pragas e nuvens de gafanhotos, o povo para quem ele está escrevendo sabia muito bem do que se tratava e como era, como uma pequena amostra nós tivemos recentemente, bem próximo aqui da gente. E ele diz que Deus olhando, né, toda a humanidade, esses mais de 6 bilhões de pessoas que estão vivendo nesse planeta, são como um gafanhoto. É como um grãozinho, né? Um grãozinho de areia, eu poderia até dizer lá no mar, ou na praia, melhor dizendo. Capítulo 41, Isaías continua apresentando a grandeza de Deus e também fala sobre a sua graça e a sua misericórdia em favor do seu povo. O povo de Deus é um povo que pode confiar no seu Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa confiança cresce e deve ser depositada nele, porque ele é grande, ele é majestoso, ele é poderoso. E no capítulo 2 vai falar sobre o servo do Senhor, apresentando assim uma profecia messiânica que aponta para a vinda do Messias, que nós sabemos pela revelação posterior que temos no Novo Testamento, se trata de Jesus Cristo. Tudo isso, né, no capítulo que está narrado no capítulo 41 e mesmo no capítulo 42, sobre a vinda, né, do Messias, do servo sofredor, é uma prova do amor, é uma prova da graça e da misericórdia de Deus em favor do seu povo, em favor de nós, como Igreja de Jesus, que somos, fazemos parte desse povo de Deus. É muito bom, amados, ler a Bíblia, e quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós podemos conhecer esse nosso Deus, mais fica afirmada na nossa mente, no nosso coração, a pessoa, o retrato desse nosso Deus, e como ele é grande, como ele é poderoso. E aí poderíamos também, né, olhar para outras virtudes do nosso Deus que o próprio profeta Isaías coloca nos seus livros, como ele é justo. Esse é o nosso Deus. Por isso, há uma música que diz, né, que nele nós podemos confiar. E, de fato, nele nós podemos confiar. E não há nada neste mundo que possa ser comparado ao nosso Deus. Assim como o profeta pergunta para aqueles a quem ele está falando e no livro para quem ele está escrevendo.
como Deus, por meio do profeta, falando: a quem vocês vão me comparar? Ao que vocês vão me comparar? E aí eu faço uma pergunta para finalizar essa nossa conversa, essa nossa reflexão. A quem você está comparando o seu Deus? Será que nós não estamos diminuindo o tamanho, falando metaforicamente, tamanho do nosso Deus? Diante de situações, sei que às vezes surgem situações que são situações difíceis, que a gente olha e parece que não tem saída, e parece que tudo não vai ter um fim. Mas Deus é maior do que tudo isso. Deus é grande. Que eu e você tenhamos um dia excelente na presença deste grandioso Deus, desse majestoso Deus, deste amoroso Deus.